estamos começando mais um episódio do podcast Bora Rampar, o podcast da Chianca sobre gestão, tecnologia e inovação. Eu sou Daniela Chianca, diretora de operações e host aqui do podcast. Estou aqui com Júnior Chianca, líder de marketing e vendas aqui da Chianca Softwares. E hoje temos um convidado especial aqui, né, Dani? Isso mesmo, não vou deixar de se apresentar. A Gerinha, bora? Bora rampar, Dani, vamos embora com tudo. Meu nome é Gerardo Filho, sou empresário, empreendedor e lidero hoje um grupo empresarial chamado Soma Network. E fale mais sobre o Soma, qual é a abrangência do Soma? Vamos lá, o Soma na verdade é uma plataforma onde eu posso reunir empresários, gestores e pessoas que realmente querem fazer acontecer dentro de uma comunidade. Essa comunidade ela é motivada e impulsionada por encontros e eventos. Então nós entregamos a todos os clientes um hall, né, de 12 eventos por ano, onde a gente tem desde palestras, a mentorias, a mesas redondas, a visita técnica em indústrias e também eventos de relacionamento, como jantares, como grupos selecionados por interesses, eventos esportivos, gastronômicos, enfim, de tudo tem um pouco, mas a missão e o propósito é só um: conectar pessoas e fazer acontecer. Muito bom, assim, hoje esse convidado aqui especial foi convidado desde o começo do planejamento da segunda temporada para falar sobre negociação, porque das pessoas que eu conheço do mundo do empreendedorismo, esse aqui é um dos destaques sobre negociação. Se esse cara aqui perder uma venda, é porque o negócio não era para vender. Aí eu tô com esse outro aqui que também é muito bom, então vou ficar nesse bate-bola. E a gente hoje vai falar sobre essa habilidade tão importante e que a gente tá fazendo a todo tempo, que é negociando. A gente negocia quando tá em casa, a gente negocia no trabalho, a gente negocia a todo momento e a gente não tem dimensão dessa perspectiva da negociação e o quanto isso é importante. Então hoje a gente vai falar sobre essa técnica e aí eu já começo puxando aqui. Gerinha, você tem um público B2B, né? Você vende para empresários, para empreendedores e eu vejo que é um dos públicos mais difíceis de você fechar a venda, porque é um pessoal que não tem tempo. Eu mesmo, meu filho, para você conseguir fechar comigo é luta, eu sei. E a gente sabe que o mundo do empreendedorismo é muito acelerado e as pessoas não priorizam determinadas coisas, principalmente para vender. Todo mundo foge dos vendedores. E aí eu queria saber que técnicas você procura para diminuir isso aí e conseguir ter grandes resultados, como você tem. Né? São quantas pessoas associadas no Soma? Aqui no Nordeste? Na minha base principal, que é a minha unidade própria, são 220 e na rede, né, do Soma no Nordeste, que hoje a gente está no Rio Grande do Norte, Paraíba, com Campina Grande e João Pessoa, Rio Grande do Norte com Natal, Alagoas, Maceió e Sergipe Aracaju. Além dessas, com o Soma Network, a gente tem uma segunda marca, que é o Ela Soma, que são para mulheres executivas e empreendedoras. E além do Educa Soma, que está presente em João Pessoa e Campina Grande, a gente lançou também nossa terceira marca, que é o Educa Soma, para jovens que querem aprender como ir para o mercado de maneira muito preparada, né? E poder realmente serem destaques, como tanto é pedido hoje. Então, nessas 8 situações, a gente tem 780 clientes em toda a nossa rede. E ele vende para o empresário mesmo, a pessoa empresária, não é a empresa, não é o negócio, o que se torna mais difícil. É verdade, assim, o que eu posso dizer em relação a essa realidade, né, que Dan está aqui trazendo, é que parte muito de duas situações que são características, né, comportamentais empreendedoras. Até foi feito, né, um estudo da NASA e o Sebrae hoje é licenciado no Brasil para ministrar o que são essas características comportamentais empreendedoras. São 10 e 2 delas eu digo que são, assim, aliás, 3, são muito, muito, muito importantes. A primeira de todas é a persistência. Sem persistência, o vendedor é absolutamente nada. Ele, na verdade, é um falador, é aquele que se acha desenrolado, mas é o que não vai, muitas vezes, galgar grandes voos. Depois da persistência é a persuasão em rede de contatos e depois da persuasão em rede de contatos é a sua independência e sua autoconfiança. Então, quando você consegue unir esses 3 universos dentro de uma realidade de uma venda, dentro de uma realidade de uma negociação, com certeza você tem grande vantagem. Agora, não é só isso, né? Tem todo um planejamento, toda uma preparação e toda uma técnica que precisa ser muito pensada, trabalhada, para que você chegue lá e consiga ter o resultado efetivo. Assim que a gente chega num cliente, a gente já tem um não. Ele já está preparado ali para lhe falar não. E cabe a gente mudar esse não para o sim, né? Tipo, quando você vai numa negociação ou para fechar com aquele cliente, você já sabe que tipo, ali o não você já tem. E aí, às vezes, quando as pessoas levam o primeiro não, assim, já dá aquela travada
E acha que, tipo, ali, né, morreu a situação. Mas ali é só o começo, né? Da venda, na verdade. E principalmente quando a gente trabalha com B2B, eu falo sempre aqui que é um namoro, né? É um relacionamento que a gente tem que ir ali trabalhando para aquela negociação dar certo. E que aqui eu chamo que, assim como o Soma, se transforma em casamento, porque é recorrente, Isso, né? exatamente. Nós vendemos para B2B, mesmo público, e aquele cliente é nosso cliente todo dia. E É principalmente Ele não quando se é trata pontualmente, de né? serviço, né? Assim, a gente vai ter que estar sempre Se reinventando. Mesmo ele na nossa base de clientes, a gente já fechou com ele, já teve aquela negociação, a gente vai estar sempre vendendo para ele todos os dias. É Né? verdade. Vai ter sempre Eu negociação. digo que é um trabalho assim sobre-humano você conseguir manter uma base feliz, né? Quem presta serviço sabe a dificuldade que é você conseguir estar fazendo com que todos os seus clientes estejam envolvidos e satisfeitos. Porque cair na mesmice, isso faz parte da questão do relacionamento entre pessoas, né? Se você tem amizades, namoros, familiares, você tem que entender que sempre você precisa estar motivando e reinventando aquele relacionamento. Como você, muitas vezes numa dificuldade, tem que criar novos encontros, novas realidades, novas situações para que os dois se encontrem e sempre estejam unidos e sempre estejam próximos para fazer com que essa relação seja bacana. Uma coisa que você falou do não é interessante. Acho que quem está assistindo com certeza já pode ter visto o filme, né? O Lobo de Wall Street, que é Leonardo DiCaprio que protagoniza, um grande sucesso do cinema hollywoodiano. E eu fiquei encantado com o filme. Não levem a sério as questões de tudo que acontece, mas é porque o cara é um puta vendedor. Então eu comprei o livro, né? Ele tem o Jordan Belfort, né? Que é o Lobo de Wall Street na vida real. Lançou um livro que o nome é Os Segredos do Lobo, que para mim é uma grande, assim, se não a maior, uma das maiores ferramentas de vendas que você pode adquirir para ler e se aperfeiçoar nesse universo. E ele diz no livro que, na verdade, a venda só começa a partir do primeiro não. Porque enquanto você está ali passando o que você acredita e mostrando, né, aquela sua ideia, ele simplesmente vai estar assistindo o que você fala. Então você, na verdade, nada mais é do que um vomitador de palavras. Então, até que ele diga o primeiro não, aí é a hora que começa a venda. E ele mostra também algumas estatísticas que dizem que só 20% das pessoas que você procura vão dizer sim de pronto. Então você vai falar tudo e o cara no final vai dizer gostei, quero fechar. 60% das pessoas vão dizer adorei, massa, mas preciso falar com minha esposa, com meu contador, com meu sócio, com meu filho, com quem seja que for. E isso pro vendedor é pau. Então assim, é nessa hora que se fez sentido pro cara, é você realmente conseguir sair dali com a venda fechada ou com um caminho muito próximo para que ela aconteça. Tem aqueles outros percentuais de 20% que realmente são pessoas que não vão fechar de jeito nenhum e essas não adianta a gente estar batendo em ponta de faca, né? Mas o grande segredo é fazer com que esses 60% se convertam no momento da venda. E para isso você tem que entender como quebrar a objeção, como reiterar as verdades, como descobrir o problema, como descobrir o que está realmente impedindo e na dor do que aquela pessoa realmente está pensando para que não seja efetuada a venda no momento, para que você, depois disso, consiga mostrar o caminho e que ele confie em você para que você seja realmente um vencedor daquele momento e saia com a venda na mão. E assim, você quando vende, você vende sonho. Né? Você quer ali participar de uma negociação com um cliente, você tem que gostar de vender, você tem que comemorar a sua venda, você tem que levar o não, mas sabendo que tipo, eu sempre aprendi, quando eu comecei a vender mesmo, eu achava que eu tenho um jogo de cintura, ou lábia, ou algo do tipo iria funcionar, mas venda e negociação não é jogo de cintura ou é lábia. É você estudar, é o gatilho mental que você tem que trabalhar ali, porque aquele teu cliente possa ser que ele tenha uma dor muito grande, mas ele ainda não conseguiu enxergar.
E cabe a gente mostrar para ele que, tipo, você tem uma dor e eu sou o resolvedor do teu problema, né? Porque às vezes ele tá ali no dia a dia do negócio dele e ele não consegue enxergar que, por exemplo, na situação que a gente vê sistema de gestão, ele não tá ciente ainda que o negócio dele, a empresa dele tá um caos por causa de um software, né, de gestão. E cabe a Chianca mostrar, como é que tá teu financeiro, teu estoque. Então não adianta tu ter a mesma reunião para todos os clientes. Toda negociação, toda reunião é um assunto diferente, é um gatilho diferente que tu vai utilizar. Se é o de urgência para ele fechar ali de imediato, se é um gatilho de demanda, né? De demanda, de escassez. Então tem vários tipos de gatilhos que você tem que conseguir identificar do teu cliente e aí você ir direcionado. Não é o teu jogo de cintura ou a tua lábia que vai acontecer uma venda. Isso aí é uma característica do vendedor mesmo, é uma qualidade nossa de desenvolver, de se comunicar, mas o que vai realmente levar a tua venda a você ter uma taxa de conversão boa dentro do teu negócio é você usar dos processos, né? Que isso eu aprendi muito no livro Receita Previsível do Aaron Royce, do Hipercrescimento também. São livros que para B2B, assim, para a nossa área, ele desenha o funil de vendas ali mesmo e direciona pra gente ter uma venda melhor. É verdade, assim, eu digo que vender produto é muito bom, né? O cara tá pegando ali, tá vendo. E geralmente o cliente, muitas vezes, já tem um interesse por aquele produto. Então, assim, vender serviço, ele vai muito além, né? O cara não tá vendo, ele tá acreditando naquilo que você fala. É abstrato, né? Então, você precisa realmente saber como é que você vai vender aquele sonho. Fazer com que a pessoa se imagine naquela situação para que tenha um resultado legal. E assim, eu digo que existem algumas técnicas no negócio que muita gente conhece. Para quem não sabe também, é bem legal buscar essas informações, que é uma coisa chamada rapport, né? Então, você saber como tá ali se comunicando com o cliente e a partir de algumas técnicas ou situações que ele possa aparentar, você saber como conduzir de uma maneira mais eficaz para que ele entre na sua, fica muito melhor. Vou dar aqui um exemplo rápido. As pessoas, elas são sinestésicas, auditivas e visuais. Então, muitas vezes a gente faz perguntas totalmente nada a ver, como, sei lá, você vê que o cliente no Instagram viajou no final de semana. Então, como é que foi a viagem? E o cara, meu irmão, muito massa, visual incrível, a energia do lugar absurda, foi massa demais. Então, ele já está mostrando que ele é uma pessoa sinestésica e visual. Então, você vai ter que fazer com que ele, muitas vezes, pegue na situação, ele veja os números que você está realizando. Não vai adiantar com esse cara você ficar falando demais, porque ele não é um cara auditivo. E não só esse tipo de rapport, como até muitas vezes entender o perfil do cara. Você está chegando para um cara e vai vender para ele que ele tem um perfil mais alternativo. Então, só pelas tatuagens, pelo jeito de se vestir, pelo jeito que o cabelo é cortado, pela barba muitas vezes que o cara tem, você já consegue imprimir um linguajar que vai ser uma identificação para a realidade que ele vive. É muito difícil que toda a parte visual que ele aparente seja uma coisa e na verdade ele seja outra. Então você tem como criar tipos de conexões com as pessoas que elas acabam sendo muito assertivas com a realidade. E aquela coisa, né? O Instagram aqui que eu citei é uma ferramenta absurda para você extrair informações daquela pessoa, do que ele vai gostar de escutar, do que ele gosta de estar conversando sobre. E assim você vai criando cada vez mais ali uma liga que faz sentido. Tem uma coisa em comum que eu vejo no negócio, tanto para negociação como para comunicação, que não é o que eu falo, não é como eu vou fazer, é como o outro vai ser sentido, como o outro vai perceber, né? Comunicação não é o que eu falo, é o que o outro entendeu. Então a importância de estar conectado com o outro, né? Quem está no centro da negociação não é o seu produto ou o seu serviço, é a pessoa para quem você está se destinando. Então colocar a persona, desenhar bem, ter essas perguntas, já estratégias no pincel para você conseguir detectar e conseguir efetivamente o resultado.
Então, essa questão de lábia que vocês falaram, realmente tem esse mito que é totalmente desmistificado hoje em dia. Vender, negociação é uma ciência, né? Precisa estudar, porque tem muitas características importantes para quem trabalha com isso, e todo profissional trabalha com isso. Seja o que você fizer da vida, você está negociando, vai chegar um momento que você vai precisar ter essa habilidade. Então, a importância de se aprofundar nesse assunto. Tem muito conteúdo aí para que vocês possam melhorar essa habilidade. E uma coisa, o vendedor ele entende muito do seu produto e do seu serviço. Então, às vezes você se empolga muito numa negociação que aí você não deixa nem o teu cliente falar. É verdade. Às vezes você tá vendendo uma coisa que, por exemplo, eu tô ali falando que eu tenho um aplicativo e tal, às vezes o cara não tem nem celular. Tô dando um exemplo. Então, como é que você vai identificar aonde você vai poder atacar? Perguntando. Então, iniciou uma reunião, você já trabalha com perguntas, testa isso. Você vai trabalhar perguntas nas dores do cliente, meu amigo, ele vai se empolgar. Aí ele começa a identificar até problemas que ele já disse que eu tenho aquele problema porque isso. Aí ele começa a se empolgar e aí você começa a atacar, a mostrar o que realmente faz sentido para ele. Porque às vezes, por exemplo, aqui na Chianca a gente tem uma gama de produtos, mas nem sempre aquele persona, aquele cliente vai usar às vezes 40%. E aí eu tenho que identificar o que é que vai fazer sentido para esse cliente, né? E aí eu uso de perguntas, deixar ele falar. O vendedor ele tem que falar menos do que o cliente. O cliente ele que tem que falar mais, porque aí você vai estar usando um gatilho que ele vai estar mostrando as dores dele e aí você vem com a solução. Esse podcast é mais ou menos assim, de frente com o Dani. Vou fazer uma pergunta para os dois. Né? É o seguinte, vocês começaram muito jovens, né? E eu sei do histórico de vocês, desde a escola vendiam alguma coisa, faziam alguma coisa. E aí eu quero saber, ao longo da evolução de vocês, que pontos assim foram determinantes para vocês melhorarem e vocês visualizarem que tinham técnicas que melhorariam os resultados. E eu quero que vocês contem esses feitos aí da adolescência, porque eu sei que tem muita história engraçada. Pode começar por aqui. Vamos começar então. Na minha família, minha mãe sempre foi muito comunicativa, né? E ela sempre trabalhou com vendas também. E eu sempre vivi muito isso. Então, eu tenho características parecidas assim com ela, de comunicação e tudo mais. E sempre fui muito empolgado nisso. E desde a minha época de faculdade e tal, e o pai da gente sempre foi muito... Nunca dava na mão, assim, a gente tinha que correr atrás, assim, né? Então a gente que corria atrás e descer os pulos. Então isso me fez vender... Sabe como era a mesada da gente? Desculpa interromper, era assim. Ele pegou a conta mais alta, fica a dica para os pais, a conta mais alta de energia, a conta mais alta de água. Do ano. Aí ele pegou esse valor, botou mais R$50, aí a nossa mesada era esse valor, a gente tinha que economizar água e energia para sobrar mais dinheiro para nossa mesada, que o que sobrava a gente rachava por 2. Aí além da economia, né, que a gente criava consciência, a gente tinha que ir na lotérica pagar o boleto. Aí tipo, a gente ficava desesperada, tu pagou a energia, porque se cortar o daqui vai ficar puto. Porque ele pagava bem direitinho no dia certo que ele combinou com a gente e a gente que tinha que se virar. Aí a gente passava um mês economizando água e energia. A mãe ficava danada. Quer dizer, esses meninos vão me deixar doido, apagando as luzes. Mães vão botar roupa pra lavar de novo nessa máquina, enchendo o saco dela. Mas foi uma coisa simples, mas que nos deu muita consciência, né? Da economia, da responsabilidade de pagar a conta, de ir na lotérica. Então são pequenos atos que nos deram aí, nos fizeram grandes pessoas. E nessa época, eu resolvia muita coisa em loteria, centro administrativo. Então quando tinha uma documentação pra resolver, aí a pessoa me perguntava algo que não estava ali no que o pai tinha me dito, aí eu ligava pra ele. Ele tá me pedindo um protocolo assim. Ele pegava e desligava, tipo, pra eu me virar. Eu na boca do caixa assim, da loteria, o cara me perguntava uma coisa, aí eu não tinha segurança, tipo, às vezes eu até sabia, mas eu tinha que ligar pra ele pra ter a certeza. E aí ele desligava, pra tipo, né, se virar. E aí, nesse tempo, eu entrei na faculdade, eu me formei em sistema de informação e fui morar em Rio Tinto, no interior, no Vale do Mamanguape. E lá em Rio Tinto eu tinha uma condição que ele ajustou para eu trabalhar nas vendas aqui, né, na empresa. Eu vendia sistema pela região para eu ganhar minha comissão e tal, ter meu próprio dinheiro. E além disso, lá em Rio Tinto tinha muita gente do interior. Então como eu vinha de João Pessoa, às vezes eu ia com um relógio assim, tá, um perfume ou algo do tipo, que o pessoal achava que era... Só que não sabia que o relógio era chiquita, às vezes, né? Falsificado, aquele negócio todo.
E aí eu disse, rapaz, eu posso vender relógio aqui, né? Aí comecei, eu tenho muitos amigos ali no Shopping Terceirão, no centro, tá? A galera já da época já. Antigamente, aqueles celulares chineses que tinham uma antenazinha, televisão, última geração, levava nas caixinhas aquele celular pra vender no interior. Relógio, eu botava na bacia com água, aqueles esquemas da bacia com água, vendia relógio, vendia tudo na faculdade. Além disso, nas aulas vagas, eu vendia ali no WAP Sistema. E hoje muitos clientes aqui da Chianca, Mamanguape, Rio Tinto, aquela região Bairro Traição, são clientes da minha época da faculdade. É tanto que, quando eu me formei em TI, eu vim aqui pra cá, pra ir pra empresa, né? Fiquei na sala desenvolvendo e tudo mais. E eu ficava parado ali, desenvolvendo, e eu, meu Deus, eu quero sair daqui, eu quero andar, eu quero conversar, eu quero... E tipo, é uma sala cheia de nerd, eu não sou nerd, né? Dois desenvolvedores assim, doido pra conversar, e o povo, não, porque Windows, não sei o que, eu filme, pelo amor de Deus. Aí foi um momento assim, que decisivo da minha vida, né? Que eu tinha dois caminhos a trilhar, ou eu ia ser desenvolvedor, ou eu ia partir para vendas. E aí, se eu fosse pensar, o que é que vai me trazer um futuro melhor, ou algo do tipo, eu disse, não, eu vou no que eu gosto de fazer, no que eu sou bom, né? E no que eu vou ter sucesso. Por quê? Eu acho assim que hoje você pode ganhar dinheiro com tudo. Tanto, não é porque um médico ganha mais que um desenvolvedor ganha mais que um vendedor pode ganhar mais que um médico. Fácil, entendeu? Então, eu acho assim que a minha escolha foi pelo que eu posso trazer mais resultados. E aí foi onde eu conversei com meu pai, com o Daniel, e a gente se alinhou e eu disse, não, eu vou partir para a área de vendas. E aí eu fui me capacitando, fui estudando, coisas assim, livros, eventos, né? Inclusive o RD Summit, por exemplo, que eu falei que eu vou semana que vem, os resultados digitais, foi um evento assim de funil de vendas. Eu vinha no avião com a cartolina desenhando meu funil de vendas, depois que eu saí do evento. Então essa inspira muito você participar desses eventos, você sair um pouco da empresa, do teu negócio, ver como trabalha outras empresas também, né? Isso é bem importante. E foi onde eu comecei minha carreira e eu passei assim por uma mudança muito grande aqui dentro da Chianca, porque aqui a gente trabalhava só com field sales, era só vendedores externos. Então os vendedores às vezes pegavam o carro, ônibus, vamos prospectar ali em Mangabeira, saía porta a porta ali em Mangabeira visitando e tal. E hoje eu mudei totalmente para Inside Sales, 100% remoto. Então todas as vendas da Chianca, todos os consultores estão aqui. Hoje já tocaram clientes ali, que são clientes de fora. A Chianca, até a gente atingiu uma meta semana passada, que a gente atingia 9 estados no Brasil em dezembro do ano passado, e hoje a gente atingiu a meta de 20 estados em 6 meses aí praticamente. A gente atingiu 20 estados no Brasil só com metodologias de vendas, né, que a gente chegou a ter investindo no Inside Sales, vendas internas. Então, eu tenho um custo melhor para o meu cliente, porque eu não tenho um custo com carro, com hospedagem, com tudo. Vendi um sistema ali no interior da Paraíba, em Souza, e um consultor reservava a pousada a semana todinha para implantar no cliente, atendia só um cliente. Hoje a gente atende 4, 5 num turno, né? Um consultor só. Então, são estratégias que eu tive que buscar lá fora, né, para trazer aqui para a Chianca e assim, é rápido? Não é. Durou acho que uns 3 anos, 4 anos, né? A gente sempre amadurecendo, aprimorando isso, e o caminho é esse. Às vezes as pessoas querem um resultado muito imediato. Eu vou investir no tráfego pago e eu estou no 3º mês já e não tenho resultado. Não é assim, não vai ser do dia para a noite. Agora também você não pode insistir no erro. Você tem que ir mudando sempre as estratégias para ter o resultado. Não, eu até recapitulando o que eu disse, na questão dessas características comportamentais empreendedoras, para pegar um pedaço aí do que o Júnior está falando, segundo a NASA, aquelas 2 características que eu falei, as últimas no caso, que é persuasão em rede de contatos, independência e autoconfiança, elas formam os últimos conjuntos, na verdade, dessas características, que é o conjunto do poder. Então a NASA diz que você ter persuasão em rede de contatos e ser uma pessoa independente e autoconfiante, você é uma pessoa com poder na mão. E essa pessoa, ela é uma pessoa difícil de se achar. Ou seja, o vendedor é quem tem o poder na mão, pô. Quem vende é quem manda na parada.
Você pode fazer o que você quiser. Se não tiver o vendedor, meu amigo, tchau. Não tem quem faça. Então, assim, vender é vida. E essa vida de vendedor, graças a Deus, começou comigo muito cedo. Apontando desde cedo. Começou muito cedo. Eu tenho também, né, uma herança, vamos dizer assim, muito forte. Meu pai é um grande comunicador, atua no jornalismo há muitos anos. Mas não só meu pai. A minha família paterna é uma família de grandes comunicadores. É uma família de grandes vendedores. E eu peguei esse traço. Então, assim, peguei, que eu digo, assisti, né? Meus pais e meus tios sempre serem pessoas muito comunicativas. E por eu assistir muito, porque eu digo, né? Não existe dom, né? Nem existe... A genética, lógico que é forte tal, mas existe o olho tá ali acostumado a ver aquilo e você começa a achar normal e começa a fazer sem nem querer. Então, eu, por assistir muito, desde novo, comecei a também achar massa ser um cara comunicativo. E é aquela coisa, né? Todo mundo, quando falava com meu pai e tal, eu via como meu pai fazia e eu imitava meu pai nos lugares. E o povo ficava impressionado, dizia, que menino simpático, Gerardo, como é que pode esse menino ser assim, não sei o quê. Aí nas festas que meu pai fazia, eu ia de mês em mês, tudo bem, olha, muito prazer, boa noite, não sei o quê. Isso eu com 5 anos de idade, 6 anos de idade. E o povo pirava, as velhas me abraçavam, os velhos também e tal. Então isso eu achava o máximo. E ali até sem saber, eu já fui aguçando essa falta de vergonha, né? Vamos dizer assim, para não dizer sem vergonha, né? De estar falando com as pessoas. E isso fez com que minha infância, né, eu sempre fosse um líder, vamos dizer assim, e eu fosse cada vez mais entendendo como é que eu poderia ser mais intuitivamente. E quando eu tive, né, quando eu fiz, na verdade, 15 anos de idade, ainda no colégio, no primeiro ano do ensino médio, meu pai chegou para mim, ele tinha lançado um website na época, que era website, meu nome, né, não era blog. Então, ele chegou e disse, meu filho, você pode começar a trabalhar. E eu acho que para você começar a trabalhar, você já vai começar a ganhar um dinheirinho de vez em quando. Então você vai começar já a ter o seu dinheiro, que eu sempre gostei também. E ele disse, você vai fazer assim, você tem essa câmera, eu vou lhe dar aqui essa câmera. Os lugares que você for no final de semana, que tinha muito 15 anos na época e tal, você tira as fotos e segunda-feira vai lá no escritório descarregar e você diz o que aconteceu para um jornalista. E a gente vai criar uma página sua. Aí eu disse, beleza, vamos nessa. Eu achava lindo dizer que trabalhava, a verdade era essa. No colégio, enquanto todo mundo era vagabundo, eu dizia, vou trabalhar. E aí, foi o início de uma jornada assim, muito massa. O nome do blog era Tá Ligado, na verdade, da página. Foi um início assim de vida muito legal. E aí, quando eu comecei a trabalhar, né, começa o cara a ficar esperto. Aí cheguei pro meu pai e fiz aquela boa e velha pergunta a todos os filhos que começam a trabalhar com o pai, né? Pai, qual vai ser o meu salário? Aí meu pai olhou assim pra mim, olhou e disse, meu irmão, diga aí, qual é a conta que você tem pra pagar aí? Eu com 15 anos, né? Eu disse, nenhuma, mas no final de semana eu não preciso sair com meus amigos e tal. Ele disse, não tem problema não, eu não lhe dou o dinheiro, então você não vai ganhar nada não. Agora, se você vender banners pro seu projeto, o seu Tá Ligado, aí você vai passar a ter uma receita e do que você vender, você vai ter a sua comissão. Aí é o que o Júnior falou, né? Isso eu acredito assim que foi a melhor coisa que meu pai pode ter feito para mim em toda a minha vida. Toda, assim. Ele fez grandes feitos assim para mim, me deu uma educação maravilhosa. Mas ter me ensinado muito novo a viver do variável é uma coisa assim transformadora. Não condeno quem vive de fixo ou quem gosta de ter aquela coisa certa ali todo mês, beleza. Mas quem vive sabe fazer e luta pelo variável, com certeza você vai alçar voos gigantescos. E assim eu comecei com 15 anos, aí no Manaíra Shopping, era o local onde reunia, né, muitas lojas juntas, um lugar seguro, onde minha mãe me deixava aí para eu estar lá visitando as lojas. Muita gente também conhecia meu pai, pastinha embaixo do braço. 15 anos de idade, chegava lá para um lojista, olha, eu quero lhe apresentar aqui um site e tal, isso eu bem nervoso. Meu pai me botou, acho que umas 2 vezes para ver ele vendendo, mas era aquela coisa assim, eu vi o pai, dizia, pai, não vou conseguir não, vai fazer isso e tal. Ele dizia, vai lá, você vai falar só essas 3 coisas aqui, você tenta conversar e tal, e vê o que acontece. Aí eu, beleza, eu fui lá nervoso, mostrei,
E aí, velho, o que acontece assim, tem uma coisa assim muito foda na vida que é a questão do empreendedor, né? O empreendedor, quando ele vê outra pessoa tentando e se esforçando para fazer um negócio, você muitas vezes quer fazer mais para ajudar, velho, o cara. E muita gente fica nesse negócio, né? De nem tentar. Então, eu vejo que o povo muitas vezes via ali um boy, filho de Gerardo, que querendo ou não, era uma pessoa, uma pessoa forte no mercado, e dizia, vou ajudar esse menino. E aí, para ajudar e também o cara não sair tão prejudicado, ele dizia, escolha aqui alguma coisa na loja e a gente vai fazer uma permuta. E aí eu descobri com 15 anos a boa e velha permuta. Quando eu descobri isso daí, eu disse, beleza, escolhi as coisas ali, tudinho. Chegava no colégio e para ter uma coisa competitiva, né, e diferente, eu dizia, eu vou vender com 20% de desconto. Aí eu chegava pro meu pai e dizia, peguei a permuta e vou revender aqui, vou dar um desconto de 20% e eu vou pegar minha comissão. E assim, velho, comecei a fazer venda assim de muitas coisas diferentes, que eu acho que é uma coisa que a gente se bateu, que é isso. E não só isso, né? Já vou avançar aqui um pouquinho na história, que você quando passa a perder a vergonha de fazer a venda e se coloca para fazer vendas de diferentes coisas, você passa a ver que tudo se repete muito, tudo é o processo. Então a gente intuitivamente, eu naquela época, com 15, aí vou agora dar um pulo na história de 5 anos. Eu com 20 anos, eu já tinha, né, eu saí do Tá Ligado, montei o meu blog com Manéria Shopping, passei a fazer eventos, passei a ter programa de TV, de rádio, produzir N assessorias de comunicação. Então eu via que a coisa ela se repetia muito. E no final das contas, o que valia, primeiro, era bater em muita porta, porque quanto mais eu batia, mais chance eu tinha de fechar. Então é probabilidade, não tem essa, é matemática pura. Lógico que tem uma ajudazinha grande de Deus fazendo assim, que as coisas acontecem. Mas eu via que quanto mais eu persistia, mais eu chegava perto de onde eu queria alcançar. E aí, não só isso, né? Como eu passei a fazer muitas vendas diferentes, eu comecei a ver e querer entender mais e estudar mais o negócio. Então, eu já era comunicador, eu já tinha uma vida de variável, então a vida do variável acontece isso que eu estou dizendo, é probabilidade, você vai batendo em mais portas e vai chegando em mais gente. E depois eu fui estudar de fato como era uma venda. Então, você, depois que está tentando muito e que já consegue fazer as coisas, quando você junta a prática com a teoria da coisa e você consegue imprimir isso para a realidade, tem um poder assim enorme, 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 enorme. E hoje eu digo assim que posso me gabar que eu sou um ótimo vendedor, assim, de grande desempenho. Mas, é como eu disse, né? O vendedor ele tem uma coisa que até quando eu falando com algumas pessoas eu trago, é que existem os vendedores e existem os vendedores de alta performance. Os vendedores, o que é que acontece? Eles já podem ser muito bem sucedidos, porque para você ser um vendedor, você precisa basicamente ter 3 coisas. A primeira de todas, que é a mais importante, velho, energia. Vendedor para vender, o cara tem que chegar numa energia da porra para contagiar mesmo ali. O cara dizer, meu irmão, que cara foda, velho. Eu quero esse cara. Eu não sei nem o que ele vai falar, mas o bicho é bom. E a primeira coisa que o cliente identifica, né? Energia. Se o cara chegar naquela empresa, assim, o cara quer logo que a reunião acabe logo. Exatamente. Quando chega o vendedor aqui, que ele tá... Assim, vamos lá, né? Ele já quer. Vamos lá, já fica... Mas se ele chega te empolgando, mostrando o produto dele, que tipo é massa, aí... Agora é uma linha tênue, né? Uma coisa é ter energia, outra coisa é ser inconveniente. Então você tem que entender, mas você tem que imprimir essa energia. Além de imprimir a energia, você precisa saber do produto, né? Então se você é um cara que entende demais do produto e sabe falar do produto, é muito bom. E terceiro, é saber o que o cara, assim, o perfil do cara e para quem você está oferecendo. Então se você tem essas 3 coisas, a chance da venda sair é enorme. Agora, para você se tornar de alto padrão, aí vai entrando em outras áreas, que é um planejamento muito mais bem feito, né? Para você até identificar quem é esse cara, quantos caras tem, onde eles estão, onde eles frequentam e como você tem que se portar, como você tem que falar. Então, o planejamento é uma parada, assim, básica e é onde tudo acontece.
Depois do planejamento, você tem que ter também, isso, planejamento é primeiro, né? Aí vem os 3 que eu disse anteriormente, mas depois disso, você tem que começar a pensar quais são as objeções que vão acontecer na venda. Porque o bom vendedor, ele não pode faltar a resposta. O cara pode perguntar qual é a vida que existe na Lua, além da Terra. Você tem que saber como é o nome da mulher que mora na esquina lá da Lua. Então o cara tem que saber a resposta. Gente, pra de quem não tudo. sabe, a objeção são as desculpas, são aquilo que a gente retorna, né, como resposta. E aí a coisa não flui. Então todo mundo tem, como o Jara falou, né, o vendedor precisa ter esse entendimento bem claro. Então você tem que saber quebrar objeções. Agora o cara não vai dar por conta disso. O cara tem que respirar e saber reiterar aquilo que você fala de pontos positivos para a pessoa, para você, depois de quebrar a objeção, você conseguir fazer a venda. E para finalizar, eu digo que é uma coisa assim, que toda venda ela tem uma tríplice, né, coroa assim, tipo, para a venda acontecer, independente do que seja, você tem que saber se vender, você tem que saber vender a ideia que você tem que saber vender a empresa que você está trabalhando ou que você está representando ali naquele momento. Se faltar uma das 3 coisas, realmente vai ser algo que está faltando ali. Então, por isso que o povo diz aquela máxima, né? Quem tem relacionamento já tem a venda na mão. Na verdade, não tem a venda, tem 33% dela. Uhum. Vai falar alguma coisa? Não, falei não. Então, assim, você tem 33% dela. Então, sempre você tem que pensar como você vai construir o seu storytelling para você dizer assim, sou especialista nisso, e o cara dizer, esse cara é foda, quero escutar mais ele. Qual a ideia que você vai passar pro cara, porque ele realmente tem um perfil e ele vai se interessar pra caralho naquilo que você tá dando de ideia, que o seu negócio soluciona a dor dele. E 3, que a sua empresa é a melhor empresa do mundo naquele momento, naquela reunião, para aquela situação que ele está trazendo. Em comum, né, da história dos dois, uma coisa que eu percebo é que as pessoas têm muita vergonha de vender. Parece que vender é algo que dá vergonha, que a pessoa acha inconveniente. Cara, vender é muito bom, todo mundo tem que vender, toda empresa tem que vender, né? Então acho que quebrar esse estereótipo de eu tenho vergonha de falar sobre o meu produto, é muita insegurança, né? E uma coisa forte em vocês é que nunca tiveram vergonha, porque venderam de tudo, fizeram de tudo. Eu lembrei que esse aqui, ele era alternativo também. Porque ele inventou também. Já pensei no Tinder. Já pensei no Tinder, ele cobrava por cabeça já pra tirar gasolina. Então, ter essa mentalidade de não ter vergonha, de dizer assim, ó, é digno vender, né? É orgulhoso vender. A gente tem que parar de ter vergonha. Parava lá na integração, na rodoviária, aí entrava. Às vezes entrava um amigo do amigo, eu falei, vamos embora. É porque eu digo assim, que venda é como se fosse um esporte, né? Para você aprender a nadar, meu irmão, você tem que estar indo treinar não sei quantas vezes por semana, tantos meses, para você virar um nadador. Uma coisa é o cara saber como sair de um afogamento. Outra coisa é saber nadar. Outra coisa é nadar de braçada e chegar rápido. Então, assim, é um processo. E é natural que o cara, quando começa a vender, ele vai estar ali na primeira venda, ele não vai vender, porque ele não está com a empolgação, ele não está falando, ele está nervoso. Então, você tem que ir tentando, para aí você cada vez ganhando mais confiança e entendendo aquilo que você está trazendo. Sim, eu esqueci só uma coisa daquela música que eu estava falando aqui, a entonação. Porque quando você sabe fazer uma linguagem corporal com entonação boa naquilo que você fala, o cara, ele tá super conectado com você. Ele não vai pegar o celular. Porque se ele pegar o celular, você tem que parar. Ele tem que estar conectado ali com aquela situação. Ou isso fazer faz muita pergunta, né? diferença. Você, quando vê que ele tá, tipo, em outro mundo, aí você faz uma pergunta pra ele, porque aí você consegue trazer ele de volta. De volta pra negociação. Boa. Às vezes você vê que o cara tá um pouco... E principalmente quem trabalha com vendas internas como a gente. Então, o remoto, às vezes, o presencial não, você tá olhando ali no olho. Exato. Às vezes você tá fazendo uma venda via Meet ou algo do tipo, o cara, às vezes, desliga até a câmera, então você tem que realizar perguntas para saber se ele tá ali, se ele tá te ouvindo. Porque, às vezes, ele pode estar ali só fazendo um ouvido do mercador e Exatamente. não tá dando atenção. Então, tem que ficar muito atento aí, isso aí. E tem uma coisa também que é legal, porque, assim, a gente tá aqui trabalhando muito... Trazendo muito essa parte de venda, que é também muito de negociação. Sim. Agora tem uma coisa assim que ela é essencial em uma negociação, é você criar a sua zona de oportunidade, né? Que é a famosa ZOPA. Então, a ZOPA é onde você vai estar buscando todas as informações que existem a partir daquela situação,
Porque quando você chegar nela, você vai tanto saber colocar o produto para baixo, que você vai estar comprando muitas vezes para cair preço, ou saber técnicas de como o cara é quebrado, que está vendendo, ou muitas vezes você, enquanto vendedor, com as suas roupas também, você ter essas informações com aquela zona que você criou, para que você consiga levar o cara para cima. Vou só exemplificar. A gente vai comprar um carro. Aí, na verdade, Dani tem o carro. Aí Dani passa no meio da rua, eu buzino, liguei, Dani, para aí, pô. Me vende esse teu carro? Ela disse, rapaz, não tá querendo vender não. Mas bota aí então. Bota o preço. Aí eu digo, rapaz, eu quero pagar 70 mil. Aí Dani. Não, aí Dani. Aí Dani diz, beleza, deixa eu pensar. Dani sai de lá, vai numa loja de seminovos. Chega na loja de seminovos, velho, tu dá uma quanto aqui nesse meu carro? Aí o cara diz, rapaz, eu dou 60 mil. Aí, mas rapaz, o cara me ofereceu 70 agorinha. Eu me ofereço 60 porque eu preciso vender seu carro, eu preciso ter lucro. Então, beleza, ela já tem um parâmetro de 60 para 70. Aí ela pega e vai para uma concessionária. Aí chega na concessionária pode dar 55. Aí ela diz, rapaz, 55, puta merda, velho. Como é que é isso que eu tive ajuda? Os caras da concessionária, se quiser, é isso, se não quiser, abraço. Aí Dani pega e abre o LX. No LX, o preço do carro tá por 75 mil anunciado. Por quê? Existe uma escala aqui, uns vendem e precisam ganhar dinheiro na venda do carro, os outros são particulares, então você consegue ter uma situação melhor. Ela viu que o preço máximo que o carro dela chegou foi 75, então é burrice da parte dela pedir mais do que 75, porque na verdade a zona de oportunidade dela está exatamente entre 70 mil que ele já deu e 75 mil. Então se ela conseguir fechar por 72.500, ela já conseguiu uma negociação exitosa. Então essa é a zona de oportunidade. Uma coisa só que eu ia falar aqui, que às vezes é muito engraçado. A gente que é vendedor, quando a gente vai lá fora para comprar algo, que a gente é mal atendido pelo vendedor, eu me torno uma pessoa muito crítica, né? Porque a gente tá aqui, a gente lida com o cliente, a gente tem um carinho e tal. E aí quando a gente vai pro mercado, que alguém te trata, tipo uma venda... Às vezes eu quero comprar um negócio, mas eu não compro por causa do vendedor. Eu saio, não, beleza, eu vou ali, aí eu saio e vou comprar em outro canto. Agora, o inverso, quando eu pego um cara que ele sabe vender, que ele usa os gatilhos comigo, às vezes eu até falo, poxa, ele tá usando gatilho comigo, mas eu gosto, cara. Bicho, eu chego numa loja de roupa assim, que o cara vai até o final da loja, me entrega a sacola, não sei o quê. Eu chego, eu fico empolgado assim, o cara, não bicho, mas olha essa blusa aqui, eu vi sim, aí eu fico jogando, sabe, pra ele se empolgar também, pra ele ver que a gente que vive isso, né, a gente fica querendo que o cara trabalhe as técnicas e tudo mais. E eu fico super empolgado, aí eu começo a comprar e às vezes eu esqueço até de negociar, de querer pedir um desconto, né? Pelo atendimento ali do cara. Então a gente tem esses dois lados. Ou a gente é muito crítico, ou a gente se empolga muito quando encontra um vendedor assim que você... Não. Às vezes eu chego pra Daniela, né? Rapaz, tem uma plataforma ali, uma solução, não sei o que. A Daniela chega pra mim, o vendedor é top, né? Eu fiz. É top. Tem uma coisa que eu admiro muito em Gerinha, que é ele tem muita clareza sobre as metas, sobre o que ele quer atingir, sobre onde ele quer chegar como empresário, como pessoa. E eu queria que você falasse sobre isso. Acho que para vendas, para negociação, isso é muito importante, ter metas claras. E eu acho que você trabalha muito bem isso. Eu conheci Gerinha fazendo Empretec, né? A gente fez o curso juntos. E ele foi a primeira pessoa da turma, né? Ficou em primeiro lugar e eu fui a mulher a ficar no primeiro lugar. Então a gente se conectou aí pelo nível de resultado que a gente entregou. E o quanto ele é muito persistente. E isso da meta ele tinha muito claro, né? Ele queria ser o melhor da turma, né? Ele tinha isso muito claro. E foi num curso que eu já comecei a perceber o quanto ele tem isso com muita clareza, né? Em outras conversas ele sempre fala, minha meta é X, minha meta é tal. Eu queria que você falasse mais sobre isso, porque é inspirador ter clareza em metas, porque as pessoas hoje deixam a vida levar e não sabem para onde vão chegar. Na verdade, assim, as metas, elas são o que balizam a vida da gente, né? É a mesma coisa de você perguntar a alguém se ele não tem sonho. Então, na verdade, as nossas metas são os nossos sonhos. E eu sou um cara muito ambicioso, eu não sou ganancioso, sou ambicioso, eu quero chegar longe, quero chegar alto. Então, eu sempre desde cedo, por começar a trabalhar jovem, tinha metas de crescimento. Então, assim, eu sempre fui um cara que não queria terminar um ano com a mesma coisa ou pior do que eu já era naquele ano que passou. Então, eu sempre fui um cara que tive de maneira muito clara aquilo que eu queria.
E isso é muito importante para a vida de todo mundo. Do vendedor ainda mais, porque um vendedor sem meta, ele é ninguém. A verdade é essa. Para o cara se motivar a estar todo dia na rua, buscando, indo atrás, fazendo, é porque tem que ter um número e tem que ter uma coceira, meu amigo, que vai fazer você se levantar da cama e ir, porque senão você entra numa zona de conforto muito grande, que é o quê? Muitas vezes, vamos dizer aqui, Chianca hoje tem X clientes. Ela já tem uma carteira que dá aquela mensalidade para ela, que já é uma grana, que hoje dá para todo mundo viver muitíssimo bem, obrigado. Então ela poderia dizer assim, meu irmão, sabe uma coisa, velho? Vou ficar aqui de boa, mas não. É o que o Júnior estava dizendo aqui, é o que Dani disse. Ano passado eles tinham 9 estados. E eles botaram uma meta que foi uma big meta de ir para 20. Ou seja, foi mais do que dobrar o número no ano seguinte. Então isso fez com que eles se motivassem e buscassem caminhos para fazer com que as coisas de fato acontecessem. E a gente só evolui na vida quando a gente se coloca à disposição e com o peito aberto para conseguir vencer. Então, a meta para o ser humano é o que, na minha visão, dá sentido à vida. Você ter uma vida sem metas e sem objetivos, você vai ser um medíocre e uma pessoa que, sinceramente, vai ser difícil de conviver, porque seus assuntos sempre vão ser os mesmos, você vai ser uma pessoa sem desafios e uma pessoa sem empolgação, vivendo sempre da mermice, querendo que chegue a sexta e que nunca chegue na segunda. Então, assim, as metas, para que elas possam existir e sejam de maneira pertinente, né, de maneira correta, você tem que entender não só aquilo que você quer ter naquele ano, mas que não só tenha naquele ano aquele objetivo tal, mas que você começa a construir os objetivos para você chegar naquela meta. Então, se daqui a 12 meses eu quero estar em 28 estados, ou em 27 estados, vamos dizer assim, para fechar o Brasil, eu preciso, nesse mês, fechar pelo menos mais um estado. Qual estado que a gente poderia fechar de maneira mais fácil para a gente atingir esse mês? Tem esse estado, esse. Quem são os players que a gente pode entrar numa conversa para tentar chegar nesse objetivo? Esse e mais esse. Quais são os eventos que a gente pode estar conectado, que a gente vai descobrir outros players que não são aqueles que a gente já tem, mas esses eventos? Qual é o cronograma que a gente vai fazer de reuniões para que a gente tenha uma probabilidade que já existe, porque tem fechamentos recorrentes e vai dizer assim, a cada X reuniões está sendo fechado um, então a gente tem que fazer X reuniões por mês para que a coisa aconteça. E o cara realmente seguir aquilo de fato. Fácil não é, sabe? Bater meta é muito bom, é muito feliz, né? E quando você consegue ter metas que elas são alcançáveis, na verdade o grande segredo. Tem muita gente, inclusive eu, não faço uma coisa tão alcançável. Eu boto uma coisa um pouco além. Que tem um lado bom, mas tem um lado ruim. O lado ruim é que você pode se frustrar. E não é questão que eu vivo frustrado, mas o meu defeito de estar botando sempre algo muito grande é porque eu deixo muitas vezes de comemorar as minhas metas. É como se mesmo eu vencendo parte daquela trajetória, eu não me contentasse com aquilo, porque eu estava vendo aquele número maior ali e isso já foi até um trabalho interno da empresa da gente para que eu pudesse estar vibrando mais mediante essas vitórias. Mas assim, a meta para você conseguir chegar é você criar os objetivos. Desses objetivos, você ir bater naquelas metas que tem a big meta, né, que é a do final do ano, mas tem as metas da semana, do mês, de 3 meses, de 6 meses e do ano. Então assim, siga a risca e comemore. E pegando um gancho aí para você também, o que é que você pode fazer para não se frustrar, botar uma meta muito fora do comum? Você cria uma meta anormal, a que é alcançável, a que você vai ali atingir, e a meta plus. Então, tu pode criar ali uma meta, eu tenho que atingir ali tantos clientes, e se eu atingir
acima, tipo, surreal, é uma meta plus, então tu pode comemorar até 2 vezes. Então, Não, isso é boa, mas assim, pra mim mesmo não funciona. Eu tenho que ter só um número na cabeça. Tipo, ano passado eu consegui bater a super meta e no final do ano até aconteceu mais. Esse ano eu não tô conseguindo bater, ainda tem 2 meses aí, mas assim, isso são metas numéricas, vamos dizer assim, enquanto a PJ. Mas assim, são alguns números, por exemplo, número de franquias, que foi uma coisa que a gente não conseguiu, mas quando eu olho para, por exemplo, a base que eu pensei em criar em número de clientes, a gente conseguiu aumentar bastante. Pode ser que eu não chegue, mas vou ter chegado super perto. Consegui tirar do papel 2 outros projetos. Financeiramente, bati minha meta, que era ter um dinheiro X com 30 anos de idade. Tipo, aconteceu. Milionário, minha gente, tá milionário. Aconteceu. Então, assim, de um lado eu não tô conseguindo uma coisa que eu tinha imaginado, mas de outro eu consegui. E tipo assim, essa da pessoa, eu não tava, tipo assim, faltava, vamos dizer que 30% pra eu conseguir bater a meta, e meu aniversário foi em setembro, né, mês passado. E eu, porra, velho, foda, não bati nem a da PJ nem a da PF. Puta que pariu. Aí aconteceu um negócio, uma situação que rolou, e foi obra assim, divina mesmo, foi muito Deus assim, o cara vê, né? Porque, pô, faltando pouco tempo pro meu aniversário aconteceu um negócio desse, que simplesmente deu os 30% de uma vez só no mesmo negócio, pô, que aconteceu. Então, assim, bati. O cara, quando muitas vezes tá desmotivado, tá frustrado, uma regra que eu faço é olhar para trás, né? Tipo, o que foi que aconteceu nos últimos 3 anos depois que eu ingressei nesse negócio, pô? Olha o que já rolou, olha quantas pessoas eu impactei, olha quantas situações eu já fiz. Então é isso, muitas vezes você tem que ter um trabalho interno de estar se motivando todo dia, sabe? Isso é muito importante. Ontem eu estava aqui na empresa à noite e às vezes eu passo pelos corredores e caramba, a empresa hoje é gigante, né? E a gente tem muito impacto. E a gente não tem essa percepção. A gente vai levando a vida, vai indo e a gente não tem dimensão do que a gente construiu, né? Então é importante da gente olhar e se orgulhar de toda essa construção. É aquilo que eu sempre falo, às vezes a gente tá no colégio, aí você fica às vezes, eita, eu quero entrar na faculdade. Aí você entra na faculdade, eita, agora eu quero ter meu carro. Aí você tem o carro, eita, agora eu quero casar, eu quero ter filho. Você casa, e às vezes você não comemora o que você vai conquistando, se era um celular, se era um carro, se era algo que tipo, como a gente tá falando, comemora cada venda, comemora cada vitória, cada meta, porque tipo, você trabalha pra isso, pra, tipo, você alcançou aquela meta, foi ralado pra alcançar aquilo ali, então comemora. E a vida é o que acontece enquanto você planeja o futuro. Então, se você não valorizar o hoje, o presente, né, e dar a verdadeira percepção e importância a isso nunca e assim, ter a decisão de ser feliz, né, velho? Porque o cara tá muitas vezes estressado, muitas vezes muito atribulado, com muita coisa pra fazer e tal, mas saber curtir os momentos, né? E ter o seu momento também. Então, por exemplo, uma coisa que aconteceu, né, comigo nesse último ano foi que eu engordei 10 quilos. Aí, tipo, porra, 10 quilos, eu tenho 1,94 m, né? Então, são 10 quilos que não aparenta ser 10 quilos ali. Mas pra mim, que conhecia meu corpo e veio os 10 quilos a mais, não é um negócio normal. Mas também foi uma questão, assim, de muita decisão também. E entender minha realidade. Então, assim, o que é que tá acontecendo, né? No meio desse turbilhão de coisas que a gente pôde trazer aqui um pouquinho pra vocês. Aqui quando chega na sexta-feira, que é um dia como esse de hoje, meu irmão, se eu não tiver nada pra fazer amanhã, foda-se o mundo, eu vou fazer o que eu quero, eu vou comer bem, eu vou beber, eu vou estar com o que eu quero, eu vou estar fazendo o que eu gosto. Então assim, quando eu posso ter esses momentos, eu quero curtir, pô, quero aproveitar, não posso me privar de nada. Mas aí, segundo um amigo meu de Brasília, ele disse que aí mora o perigo, quando você entra na fase do merecimento. Nem sempre você tá maravilhoso. Aí ele disse assim, meu irmão, quando eu tivesse... Rapaz, eu mereço. Mas eu tenho muito... Ó, pra você ver, semana passada, na quinta-feira, um ônibus levou meu retrovisor numa lateral. Na sexta-feira, quando eu saí da empresa, terminou o dia que a gente bateu as metas, a outra lateral do meu carro tava toda batida.
No sábado, eu tinha uma competição em Campina Grande do Duatlon, que era no domingo. Eu fui no sábado pra Campina. Uma pedrinha na estrada furou o evaporador lá do meu carro e eu fiquei sem ar-condicionado. Viajei sem ar-condicionado. E eu disse, eu não vou desistir dessa competição. Eu vou pra essa porra. A porta não fechava, que tava empenada. Eu sem retrovisor do outro lado, amarrado no Durex. Eu disse, eu vou pra Campina Grande. Cheguei no domingo, eu fiz a prova com a força do ódio. E ganhei pódio, segundo colocado. Diga aí. E aí eu cheguei e quando eu botei a medalha no peito e que eu entrei, eu disse, se eu não tivesse a persistência de alcançar aquilo que eu quero, eu não ia deixar que esses obstáculos da vida me atrapalhassem. E aí na segunda-feira, bota o carro para consertar, levanta a cabeça e segue a vida, né? E estamos chegando ao fim, né, do nosso episódio. A gente já falou que são a puta. 3 faladores. E aí eu quero que vocês dois deixem uma dica aí de vendas e negociação para quem é empresário, né? Quem quer aumentar as suas vendas, o que é que eles podem fazer para melhorar os resultados? Eu acho assim que é a persistência e mudança. Às vezes, é como eu falei, as pessoas, eu vou colocar um marketing agora na minha empresa, ou eu vou investir numa agência, ou eu vou... Não tem a receita do bolo. Depende do teu negócio, quem é teu cliente, como você quer atingir. Agora sim, precisa fazer um bom planejamento, seguir os processos, para você ter um direcionamento assertivo. Às vezes as pessoas olham para mim e falam, Júnior, como é que tu fez para vender só internamente, para alcançar os estados e tudo mais? O que eu fiz às vezes não pode servir para você. Mas também você não pode também estar insistindo no erro. Você tem que estar o quê? Olhando números, olhando o teu CAC, que é o custo de aquisição do cliente, olhando o teu LTV, que vai ser o tempo que o teu cliente fica dentro da tua empresa. Você tem que olhar quais são os resultados, a tua taxa de conversão. A tua taxa de conversão está aumentando? Você, com a mudança dos processos, ela tá aumentando? O que é que tu está fazendo para aumentar essa tua taxa de conversão? Então você tem que estar sempre em mudança e não querer um resultado imediatista. Eu vou investir no tráfego, depois de 3 meses o cara pega, desiste e acha que porque não está dando lucro, não está dando resultado. E não vai dar. Pode durar 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos. Um vendedor, quando entra dentro da tua empresa, ele vai dar resultado só depois de uns 4 meses, a 5 meses, 6 meses, para ele pegar o que tua empresa faz, a cultura, e ele ser um bom vendedor. Então, às vezes, as pessoas têm que ter um pouco de paciência e organizando, se planejando, né, todo o processo, para ter resultados em vendas, para ter o lucro que a empresa precisa. Então, processos, olhar dados. Planejamento. E uma outra coisa que eu escutei essa semana é as pessoas se espelham muito na exceção. As pessoas levam muito a exceção como regra. E muitas vezes a exceção funciona para aquela pessoa. Exato. As pessoas fazem assim, Bill Gates não fez faculdade. Cara, Bill Gates é Bill Gates. Jobs não terminou a faculdade. Ele é um cara. Ele é Jobs. Aí as pessoas querem se espelhar nisso, na exceção. E isso é muito preocupante, principalmente no tempo de hoje, que todo mundo quer se espelhar num jogo mais rápido e tudo mais. E cada um tem a sua estrada, né? Cada um tem seu caminho. Na verdade, não dá para você se comparar. Eu acredito que o que eu posso deixar aqui para o final, o resumo, eu acho que o que o Júnior disse é preparação. Você tem que se preparar. Você tem que ser uma pessoa que sempre vai estar buscando aprender mais, saber mais, estar melhor, conhecer mais pessoas. Você precisa estar dedicando a você cada vez mais para você atingir realmente outros voos. 2, persistência, como ele disse, né? Não adianta você se preparar, você ser o cara mais preparado do mundo. Se você não for persistente, meu amigo, esqueça. Já diria o bom e velho sábio, não existe nem inteligência, nem o dom maior do mundo que bata a persistência. O persistente, ele vence. O persistente é quem chega no final, meu irmão, ele derruba. Então, seja esse persistente. E terceiro, acredite numa coisa chamada fé. Jesus Cristo de Nazaré está aí, ele salvou o mundo e é ele quem pode transformar a sua vida e fazer com que tudo isso aconteça. Se você não tiver essa terceira, nada vai rolar. Isso, na verdade, é o primeiro. Você, quando está espiritualmente bem, você, quando está com a ligação com Deus, você, quando está forte na fé, simplesmente as coisas acontecem. Agora, além de as coisas acontecerem, se você for persistente, estiver preparado, segura o Bora Rampar para Marte. Muito obrigada, gente. Bora rampar, hein?